A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma grande partilha, portanto, será um vídeo compartilhado. E para compartilhar o tema desse vídeo, nada mais, nada menos que o meu irmão de comunidade, Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado, Moisés. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo Oliveira, missionário da comunidade, há 6 anos, membro de vida e de pregação. Aí já são quase 20 anos, Ixi, Moisés. misericórdia. Quase 20 anos já pregando o Evangelho, né, de Jesus Cristo e há 6 anos nacionalmente aí através da comunidade. É uma alegria muito grande nós partilharmos juntos deste tema que dá o que falar, não dá? Vai dar o que falar. Como nós pregamos há muito tempo, todo dia nós recebemos, tanto nos corredores dos encontros, tanto quanto nas redes sociais, as seguintes perguntas. Veja lá se você já se fez isso aí. Como que eu faço para ser um pregador? Qual é o primeiro passo para eu aprender a pregar? Recebi um convite para pregar, e agora? O que que eu faço? Oraram comigo e disseram que Deus me chama a ser um pregador. Como começar? O que que eu posso ler ou assistir para aprender a pregar? Tentando responder alguma dessas perguntas, nós vamos partilhar um pouquinho aqui sobre pregadores, pregações, ministério de pregação e caminhos para pregadores, sobretudo aqueles que estão começando. E aí, Eduardo, a gente faz o que então para responder as perguntas desses irmãos? E haja pergunta, não é? Nossa Senhora. Acho que a primeira coisa que precisamos partir, Moisés, é o seguinte, né? Nós vamos distinguir entre ministério de pregação e pregar. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 900, vai dizer que todo leigo, todo cristão, a partir do sacramento do batismo, ele é chamado a testemunhar com a vida e com a palavra, se necessário, o anúncio do evangelho. Então, isso é missão de todo cristão. Batizados, recebemos o sacramento do batismo, somos chamados a testemunhar. Então, isso nós podemos dizer que é um ministério de pregação infundido em todos nós como cristãos. Ponto. Outra coisa, então, é ministério de pregação, que é o quê? Aquilo em que as pessoas rezam por nós, né? Antigamente, na renovação carismática católica, a gente fazia todo o processo de formação. Eu lembro que eu fiz um ano, Moisés, domingo, 7 horas da manhã. Meu Deus. Todo domingo, às 7 da manhã, das 7 às 10, a gente tinha a formação, que a gente chamava de crescimento. Foi um ano participando do crescimento, para no final de um ano as pessoas então impunham as mãos, e então a gente rezava o quê? Vamos rezar para discernir ministério. Que então, hoje existe, então como é que a gente vai discernir ministério? Então a gente existe o ministério de pregação, que é aquilo em que Deus então separa algumas pessoas batizadas desse grupo de cristãos onde todos são chamados a anunciar. Deus separa algumas pessoas e concede a essas pessoas, então, o ministério de pregação, né? Que aí também vai gerar aqui uma outra pergunta. Sim. Como é que eu Faço faço para. para discernir o meu ministério? Né? Hoje são tantos ministérios: ministério de intercessão, ministério de pregação, ministério de música. E já podemos deixar muito claro aqui: nenhum é mais importante Verdade. do que o outro. Né? Tanto que o próprio Jesus vai dizer: é uma videira com vários membros, e se faltar um dos membros, o corpo não ficará completo. Né? Inclusive, no nosso canal do YouTube, nós temos um vídeo explicando isso. Como é que eu faço para discernir ministério? A nossa equipe de comunicação está colocando o link aqui embaixo desse vídeo. Então, se você tem dúvida como é que eu faço para discernir ministério, nós não vamos explicar aqui porque não é o tema, nós já Sim. temos um vídeo sobre isso. Então, primeira coisa que tem que ficar claro, acho que é isso, Moisés. Primeiro, todos os cristãos é chamado a pregar com a vida e, se necessário, com a voz. Desse grupo de cristãos, então Deus separa algumas pessoas que vão exercer o ministério de pregação na prática. A gente chama isso de pregador de ofício, né? Porque todo mundo prega, prega com a vida, prega com palavras, dá testemunho, evangeliza no ponto de ônibus, mas alguns serão chamados então para o ministério, é o pregador de ofício. Deus quer usar ele na igreja pregando. Tá. Aí eu assisti o vídeo, eu aprendi como discernir o meu ministério, eu acabei de discernir, eu sou pregador mesmo. E como é que eu começo a pregar? Assim, quais são os requisitos, né, ou os passos, os caminhos para que eu então consiga progredir dentro do ministério de pregação, na sua opinião? Eu acho que a primeira coisa, mas a gente precisa pensar, né, é isso. Então, assim, todo mundo é chamado a pregar. Até por isso que muitas vezes, dentro do grupo de oração,
qualquer pessoa às vezes acaba pregando, Sim. né? A senhora, o senhor. E por que que uns se destacam mais, outros se destacam menos? Por que que acontece aquela situação toda? Nós precisamos sempre então entender o seguinte: primeiro passo que eu tenho que ter para me ser um pregador. Foi discernido, meu ministério é esse. É uma dedicação pessoal. Ok. Isso é o primeiro passo. Vida de oração, testemunho de vida, porque isso é o mais importante, eu testemunhar aquilo que eu prego, e talvez isso seja o fardo mais pesado em que nós, como pregadores, temos que carregar, porque eu preciso pregar, mas eu preciso testemunhar isso dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, aonde eu frequento, que eu sou um pregador, eu sou diferenciado, não por ser pregador, porque isso também é testemunho que todos cristãos deveriam dar. Mas enquanto pregador, eu sou imbuído de testemunhar isso na prática, tudo aquilo que eu prego no meu dia a dia. Uma busca pela santidade. Eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Eu, como pregador, eu preciso buscar a santidade ao máximo. Um equilíbrio. Equilíbrio público. Muita gente desequilibrada por aí. Ai, 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 né? Eu não posso fazer da minha pregação um palco de desabafo. É. Eu não posso fazer da minha pregação um palco para atacar pessoas. Eu não posso fazer da minha pregação um palco político. Então, o equilíbrio público é muito importante. Falar aquilo que a Bíblia não fala, pregar aquilo que não é o que a igreja pensa. Pois é, né? Pensamentos próprios, ideias próprias, eu acho, então eu vou falar. Não, isso não é pregador. Isso não é pregador. Equilíbrio acima de tudo. É o próximo passo. Obediência às hierarquias. Nós, graças a Deus, como católicos, nós não podemos sair pregando a palavra a uma livre interpretação. Nós temos tradição, nós temos magistério, nós temos hierarquia. Nós não somos uma igreja solta onde a gente pode sair pregando tudo. Talvez seja dificuldade também de ser pregador católico. Por isso, porque nós temos que fundamentar. Porque se eu me fundamentar só na Bíblia, eu posso, lógico, cometer algum equívoco na minha pregação, porque o magistério da igreja diz isso. Então, sempre uma pregação precisa obedecer às hierarquias. Hierarquias da igreja, hierarquias de grupo, hierarquias daquilo que é feito como nós católicos. Eu acho muito legal você falar que o primeiro passo, então, é investir numa dedicação pessoal, porque às vezes a pessoa preocupa em ser convidado, preocupa em ter uma agenda, né? Preocupa em ler a apostila de como pregar, impostação de voz e tudo, e esquece que ela precisa ter coerência com aquilo que ela fala, né? Talvez um grande problema da evangelização hoje, e eu posso falar no meio católico, mas até fora do meio católico. Todo dia explode um escândalo, um gravando vídeo acusando o outro. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um dom maravilhoso e fala muito bem. E quando pega o microfone, uma unção extraordinária. Mas por trás do microfone, a pessoa é terrível, né? Então, assim, a questão de você estar bem no seu casamento, de estar bem como filho, de ser um funcionário coerente, de ser um servo, de ter ligação lá na sua paróquia, das coisas estar bem. Então, assim, se você não tem vida de santidade, não tem coerência, não tem testemunho, se você não tem uma vida reta, íntegra, então, assim, qual o motivo de nós queremos evangelizar se não conseguimos evangelizar a nós mesmos, né? E uma outra coisa muito importante, mas a gente nós temos que deixar claro aqui, é o seguinte: nós estamos falando que esse é o primeiro pilar. Para mim, ser pregação, então, é dedicação pessoal. Então, logo eu entendo que eu não preciso esperar, eu não devo, não é nem preciso, eu não devo esperar ser chamado a pregar para mim ter vida de oração, buscar a santidade, ter equilíbrio, ser um bom profissional, ser um bom pai. Não, é ao contrário. Uhum. Eu deveria buscar isso aqui primeiro, a ponto então das pessoas olharem: ah, esse rapaz tem vida de santidade, esse rapaz Vou é convidar. equilibrado, esse rapaz fala bem, esse rapaz conhece. Então eu vou convidá-lo a pregar. É o processo inverso. Muitas vezes a gente fica esperando as pessoas nos convidarem a pregar. Ou então, quando eu começar a ter uma agenda cheia, aí eu vou me preocupar em rezar, aí eu vou procurar ter revelação, eu vou procurar ter intimidade, aí eu vou procurar ter intimidade com Deus. Então o processo aqui, nós estamos falando como primeiro pilar é vida de oração. É uma dedicação pessoal, minha com Deus. E isso é coerente com o tempo de Deus. Porque a hora que Deus sente que você está pronto para ser instrumento dele, o convite vai aparecer, né? Hoje em dia nós temos uma geração que está fazendo marketing, né? Então eu me ofereço, eu falo de mim, eu posto, eu faço propaganda, me leva, me chama. Então eu estou preocupado em me levantar como pregador
antes de, na verdade, viver como pregador para Deus sentir que está na hora e por aí adiante. Então, o primeiro passo, estou vivendo, está tudo belezinha, está na hora de Deus me usar. Segundo passo, depois do investimento pessoal, o que você acha que a pessoa tem que ter para caminhar na direção segura? Moisés, pregador vem da palavra pregar. Pregar o quê? A palavra. A palavra. Pronto. Segundo pilar que eu preciso conhecer, eu preciso ter um conhecimento exegético. Eu preciso conhecer Bíblia, né? É aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Comer Bíblia, que a gente fala, come Bíblia. Então é Bíblia, café da manhã, almoço, janta, café da tarde, é Bíblia, 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 Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. E eu sempre falo, eu sou muito curioso com Bíblia, né? Então eu sempre procuro, a gente aprende isso. Então você vai no texto, procura entender o contexto, o pós-texto, como é que aquilo está inserido, por que que aquilo dizia. Então é um conhecimento de Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Aí tem aquilo que a igreja nos ensina. Como é que eu vou conhecendo Bíblia? Lectio Divina, a leitura orante, então eu leio, trago aquilo para a minha vida, vou colocando em prática, né? Aprender a extrair do texto aquilo que o texto quer me dizer, porque é isso, né? Às vezes a gente abre, porque é muito fácil a gente pregar as passagens que são Sim, conhecidas, é verdade. né? Mas e eu extrair algo que ninguém está vendo, algo que o que que essa passagem está querendo dizer, qual que é o cerne, como é que ela estava inserida, o que estava acontecendo com o povo na época, então como é que está o povo hoje, o que que Deus quer dizer, e não apenas o pregador abrir a palavra, se a palavra é difícil ele fecha e não quer pregar. É. Então a gente precisa de um conhecimento de Bíblia, né? É verdade. E, assim, todo mundo no Brasil admira o Monsenhor Jonas Abib, né? É uma referência para todo pregador. E ele ensinou o Brasil inteiro a ler Bíblia, né? É a Bíblia do meu dia a dia, foi o primeiro livro que ele lançou, depois a Bíblia foi escrita para você. É o método mais seguro, mais prático. O Brasil inteiro aprendeu a estudar a Bíblia, eu também, lendo esses livros. Você nem precisa comprar, está na internet. A Bíblia no meu dia a dia ou a Bíblia foi escrita para você. Lá ensina o roteiro certo, a forma segura de você estudar, depois de qual capítulo para qual que você vai, a sequência correta dos livros. Mas se você não tiver dedicação, e a geração de hoje não quer estudar, né? Eu recebo e-mail de gente pedindo rascunhas de pregação e ideias de textos, porque tem pregação para daqui 20 dias e não sabe onde achar. E a Bíblia é como um namoro, né, Eduardo? Você vai se familiarizando, vai achando bacana, e aí 2 vezes, 3 vezes, quando vê é diário, e aí as palavras começam a pular dentro de você, diante dos seus olhos, né? É isso mesmo, você precisa então ter um relacionamento com a Bíblia, né? Então, se for possível, compre uma Bíblia de estudo. Sim, Né? Hoje tem as Bíblias. Nós, há 20 anos atrás, não tínhamos. Não não, tínhamos. Era a Bíblia Ave Maria Pastoral e CNBB, se a memória não me trai. Hoje a gente tem Bíblias de estudo. A Ave Maria tem edição de estudo, né? Nós aqui usamos muito a Peregrino. Todo mundo pergunta qual que é a Bíblia que o Moisés usa, que a gente usa para pregar. É peregrino. a Bíblia do Peregrino. Por quê? Porque ela tem um textinho desse tamanho e tem um rodapé desse tamanho. Mas onde a gente busca conteúdo para estudar. Então, seja, lógico, não basta você ler o rodapé, porque aí vai estar lá, o versículo tal faz referência ao texto tal. Você vai, volta da Bíblia, vai andando. Então, isso é estudar a Bíblia, é um relacionamento. Então, tem Bíblia da Ave Maria para estudo, Bíblia do Peregrino para estudo, outras edições. Então, invista no seu conteúdo e tenha um relacionamento com a Bíblia, porque até mesmo depois nós vamos aí o quê? Ter as diferenciações de pregações, Sim. né? Porque existe a pregação catequética, né? Que é o quê? A formativa, então aquilo que é Uhum. formação. Existem pregações querigmáticas, que é aquilo que a renovação carismática nos ensinou, o querigma, Amor né? de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, senhoria. Que é o básico, né? Uhum. E depois existem as pregações proféticas, né? E isso também nós precisamos ter uma diferença aqui. Existem diferenciais entre o próprio ministério de pregação. Sim. Eu posso ser chamado a ser pregador, o meu ministério é pregação, mas eu sou um pregador catequético. Deus me determinou e vai usar de mim para ser bom nisso, Uhum. dando catequese. Deus me chamou para ser um pregador? Sim, mas eu vou ser um bom pregador querigmático. Sim. Ponto. E existem os pregadores proféticos, que são as profecias. Se bem que profecias é outro campo que daria outra formação, um Mas outro vídeo. A gente nós faz um outro faremos dia. outros vídeos. Esse é só o início. Que aí são profecias, mas existem então são pregações diferentes. Então, mas o passo que eu vou estudando, ao passo que eu vou tendo intimidade com a Bíblia e com Deus, eu vou descobrindo o que Deus quer de mim e qual vai ser formando a minha Bíblia. Então, o segundo passo para ser um pregador é uma paixão louca por Bíblia. Dorme com a Bíblia, põe a Bíblia no travesseiro. É Bíblia, Bíblia, não tem como. Essa é a nossa base. Se nós fugirmos disso,
nós vamos começar a pregar textos próprios, e aí Sim. mora um grande perigo. Um conselho que nós damos a você, hoje é muito fácil, porque você tem aplicativo, tem liturgia diária, você recebe a homilia pronta, você segue canais que todo dia no YouTube te explica o evangelho do dia. Isso é muito importante. Você só tem que tomar cuidado, porque as coisas que a gente tem que pregar, elas têm que partir daquilo que Deus está colocando no nosso coração, né? Eu sou inteligente, acho que você é também. E por sermos inteligentes, se eu sentar na missa e o padre fizer uma homilia inteligente, eu captei a mensagem. Eu sou capaz de noite gravar um vídeo e duplicar ela como se fosse minha. Mas não é, foi o que eu escutei do meu padre. Isso é legal também. Claro, palavra é palavra, Deus usa. Mas a minha pergunta é quando, a partir de quando nós vamos começar a pregar aquilo que nós estamos extraindo da Bíblia e não aquilo que outros extraíram e a gente está fazendo o papel de papagaio, né? A gente está replicando o que Deus falou com alguém, mas não foi conosco que ele falou. Então eu acho que essa experiência pessoal, ela é muito importante. Exatamente, é aquilo que Deus quer de você, isso é intimidade. Conforme eu vou me tendo intimidade com Deus e com a palavra, é que a gente vai extraindo de Deus coisas que vão parar de duplicar aquilo que os outros fazem muito, que a gente mais vê hoje, né? Então eu escuto a pregação do Moisés e vou depois pregá-la de novo, né? Até com a jogada de cabelo a gente quer fazer, né? Mas ou seja, não é isso. Deus nos chama para termos a nossa personalidade. O como é que eu, Eduardo, sou como pregador é diferente. Embora nós temos o mesmo carisma, e o carisma nos torna muito próximos na pregação, mas cada um tem a sua forma de pregar, a sua forma de intimidade com a palavra. Discernir o meu ministério, investir na minha formação pessoal e estou tendo intimidade buscando conhecimento da palavra. Terceiro passo para eu ser um pregador. Noção básica de doutrina. Pelo menos o básico, né, Eduardo? Nós estamos falando básico, tá? Estamos falando básico. E falando em noção básica de doutrina, acho que é muito importante aqui, Moisés, eu, Eduardo, embora eu pregue há 20 anos, eu me considero uma pessoa inteligente, a gente não consegue decorar todos os versículos. Você não tem obrigação de decorar, viu, gente? Ah, porque eu acho muito bacana, eu admiro irmãos por aí, lógico. Quando a gente está na pregação, gente, a gente estudou para aquela pregação. Então a gente cita catecismo, a gente cita versículos e tal. Mas eu não consigo. Se você às vezes me perguntar onde é que está o versículo. Tem gente que faz isso no meio do corredor de encontro para nós, né? Onde é que está escrito na Bíblia aquele versículo? Oh, gente, peraí, nós não somos uma Bíblia ambulante, não sou Google, tá bom? Nós não somos Google, tá bom? Ah, onde é que está isso no catecismo da Igreja Católica? Nós não sabemos. Mas nós temos a obrigação, enquanto pregador, conhecermos Bíblia e depois doutrina básica. Então, eu preciso ter uma noção básica de catecismo da Igreja Católica, o que a Igreja fala sobre Deus, sobre Filho, sobre Maria, sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, sobre, enfim, os conteúdos. O catecismo da Igreja Católica tem e fala de tudo que nós precisarmos para pregar. Então, a gente tem que ter essa noção básica do que a Igreja fala. Documentos da Igreja confiáveis. Confiáveis. Pare de acreditar em tudo que a internet traz. Então é possível ter site confiável, ter canal no YouTube de gente segura, teologia pura, encíclicas, vida de santo, tudo isso. Então, para a pregação estar imbuída da forma da igreja entender o assunto que você está pregando. Exatamente. Mensagens marianas aprovadas. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Hoje Nossa Senhora tem se manifestado de diversas formas, mas a igreja aprova alguns, então veja se é confiável, né? Porque o grande perigo é esse, né, Moisés? Como católicos, não nos cabe a livre interpretação da Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Nós temos doutrina, nós temos igreja, nós temos hierarquia, magistério, que nos orienta e nos dá o caminho para isso. Então, se a gente baseando naquilo que é seguro, conhecimento de Bíblia. Então, vida pessoal, oração, conhecimento de Bíblia e doutrina básica, com sites, documentos e conteúdos confiáveis, já temos 3 passos aqui bem dados para caminhar. A quarta e última coisa para ser um pregador, talvez não seja o mais importante, mas é importante que a gente fale dela, né? Exatamente. Formação técnica. Uau. Formação técnica. Eu preciso saber segurar o microfone, postura de microfone, posição de ambão, contato, relacionamento com o público. Lógico que muita característica própria Deus vai dando para cada um. Isso sim, mas nós precisamos ter uma formação básica. Eu lembro que a gente fazia, como é que segura o microfone, posição de ambão. Então isso é necessário. Não é o mais importante. Deus chama cada um como ele quer. Ele é Deus. Ponto final. Deus fez de Moisés um gago libertar o povo. Deus faz como ele quer. Mas nos dias de hoje, isso é também importante. Até mesmo porque hoje existe muita gente por aí se dizendo pregador da palavra, baseado também somente em técnica. A técnica, sem os 3 pontos principais, esquece, meu irmão, o seu ministério está falido.
mas com os três principais pontos nós falamos primeiro. É necessário uma formação técnica. Então, para deixar bem claro, a formação técnica não é o mais importante, mas ela é interessante. Mas só tê-la aí já é perigoso, né? Impostação de voz, oratória, como andar para o lado, andar para o outro. Às vezes a pessoa grita demais, passa em frente à caixa do som. Às vezes o cara gosta de pregar com o teclado tá alto, tá ruim para quem escuta, mas ele que prega gosta é assim. Às vezes ele não é nem música, ele quer puxar um refrão da música, puxa fora do tom. Então, assim, isso é técnica. Então, assim, quanto mais prazeroso o ambiente, a organização ficar para quem escuta, melhor será a evangelização. Exatamente, porque hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm o seu conforto. Então a pessoa não quer participar de uma pregação onde o som, a pessoa está gritando o tempo inteiro, onde você não é músico, a pessoa quer cantar. Eu não canto, eu sou terrível, então eu não canto. Então você vai querer cantar. Então cada um tem o seu lugar. Então imposição de voz, postação de voz, como é que eu me posto? Tem pregador que dá tontura, né? Tanto que ele anda tanto que a pessoa fica assim o tempo todo. Tipo assim, como é que para que lado que eu olho, né? O que não anda fica atrás do ombão e a pessoa vai. Isso, exatamente. Então, ou seja, isso são técnicas de oratória que a gente vai aprendendo. Lógico, é aí que está a diferença, né? Um pregador, minto, vou refazer minha fala. Um palestrante por palestrante, ele com técnica, ele vai muito bem. Você pode falar 1 hora, você não vai passar de um animador de plateia se você não tem vida de oração, conhecimento de Bíblia, conhecimento de doutrina. Então, aonde é que difere um palestrante de um pregador? Um palestrante, ele tem a técnica. Não é que isso seja errado, ele é palestrante. Mas o pregador, então, ele tem a técnica, ele tem vida de oração, ele tem conhecimento e intimidade com Bíblia, ele conhece de doutrina. Então, ele prega. E quando ele prega, a palavra faz conversão, a palavra faz mudança de vida, a palavra chega na vida das pessoas e causa mudança. Isso é a diferença. A técnica é necessária, mas não é tudo. Então não seja apenas técnico, tenha os 3 pontos principais. O papo está muito bom, mas se a gente não parar o vídeo agora, vai dar 1 hora e meia de vídeo. Nós temos assunto aqui pro resto da vida. É só o primeiro da experiência da nossa partilha. Vamos fazer mais? Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. É uma alegria muito grande. Nos veremos em breve. Assunto não nos falta. Muito assunto para falar sobre o Ministério de Pregação, né? Os desafios dos dias modernos. Os pregadores moderninhos. Assunto não nos falta. A gente se vê por aí, tamo junto. Vem muito mais coisa boa para nós. www.filhodejoãobatista.com.br/loja. Todos os produtos da comunidade estão em promoção. Ajuda a gente nesse processo de sobrevivência. Não tá fácil para ninguém. E Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Vamos pregar.